Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos chegando com o episódio número 2 do Papo Reto com o Márcio Pozobon. Sempre agradecendo os nossos apoiadores: Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta, Kia Moleira Consórcios e Irmãos Cancelli, 50 anos. Tá entrando no canal agora? Já dá um likezinho aí, curte, comenta, compartilha, faça rodar esse nosso trabalho aqui nas redes sociais com o nosso podcast. Hoje nossa segunda edição, segundo episódio, trazendo aqui meu parceiro Bernardo Junqueira. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade. É muito importante a gente estar divulgando, né, nosso esporte, ainda mais para a cidade, né? Então fico muito agradecido pelo convite. Cara, o Bernardo é um cara que eu tenho um conhecimento, uma amizade muito boa com ele. A gente já trabalhou junto por 2 oportunidades. E aí, coisa que a gente nunca pediu. Como é que começou essa tua vida no automobilismo? Conta pra gente aí. Então, Márcio, essa é uma história um pouco engraçada, sabe? Porque eu sempre gostei, sempre fui um amante, né, do nosso ídolo Ayrton Senna. Acho que a população brasileira, e a maioria... Grande massa, né? Conhece bem, né? E meu pai, né? Meu pai, que sempre foi um amante do automobilismo, né? A gente começou andando de Jeep, Márcio. Isso na década de 2000, até um pouco antes, sabe? E isso foi despertando, né? E meu pai acabou trocando o esporte, né? Pela regularidade, que é o Jeep, né? Por tempo. E ele migrou, né? Nas antigas gaiolas, né? Então, a gente fala gaiola quando é o chassi de Fusca, né? E com toda a tubulação em cima. Mas ele fazia isso não em pista, na irregularidade no mato mesmo, que nem ia com o Jeep. Não, na verdade ele começou nas gaiolas já em pista mesmo, né? Só que tinha pistas com salto, né? No começo. Salto, um pouquinho de lama, mas era mais salto mesmo. E é engraçado que após isso começou uma movimentação bem grande aqui na região, né? Pistas em Erval Velho, Luzerna, Piratuba, Ipira. Então nessa micro-regiãozinha nossa aqui tinha bastante pistas, né? E ele foi o pioneiro, começou andando junto ali e a gente começou a acompanhar, né? Mas ele começou na gaiola e eu comecei também nas gaiolas em 2010. Foi meu primeiro contato com carro de corrida. E eu lembro que na oportunidade foi em Capinzal. Primeira volta, primeiro acidente. Começou bem. E pior, né? Aí a gente fez uma etapa em Catanduva, se não me engano, no sítio do Deluca. Até aproveitando lá, o seu Assir é um parceirão nosso, né? Depois quero conversar um pouco mais sobre a Scherer, sobre o Assir, que estão comigo até hoje. E lá no sítio do Deluca, ele tinha uma pista lá, porque o filho dele, o Fausto, que hoje enfim, campeão de todas as categorias. Monstro do piloto. Monstro. E, enfim, ele começou a correr e a gente começou junto. E em Catanduvas eu fiz a minha segunda corrida e meu segundo acidente. Esse foi um pouco mais grave, né? Machuquei o pé, fiquei com dreno, enfim. Fomos para a terceira corrida, mais um acidente. Esse também foi uma capotada feia lá que a gente deu Luzerna. E final de 2010 eu falei, pai, eu quero migrar para os marcas agora. Falei, ele brincou comigo, nossa, mas não sobrou nada dos carros que você correu aqui, tudo desmontado, capotado, batido. Não, mas eu quero ir para marcas, quero ir andar e vamos ver o que vai acontecer. E ele foi super parceiro, a gente achou um carro em Videira e fomos pro campeonato em 2011, né? E conseguimos título de campeão já no primeiro ano, andando de marcas. Esse foi o primeiro título teu de marcas. E quanto tempo você ficou correndo na categoria? Então a gente correu 2011, a gente correu 2012, 2013, 2014. Aí em 2015 a gente fez algumas provas, mas não conseguimos concluir o campeonato. Tá? Então tenho 3 títulos de marcas, né? Então foi 2012, 13 e 14. Não, de arrancada já de cara, 3 títulos. A gente conseguiu o primeiro título como estreante, depois marcas N, que é a marcas novatos, né? E após aí marcas B.
Então a gente conseguiu 3 títulos no Marcas em Santa Catarina. Campeonato estadual, né? E aí que você percebeu que era o que tu gostava de fazer. Eu consegui, né, bons resultados, a gente teve boas ajudas, tivemos boas equipes também, né? Mas eu já desde o primeiro momento em que eu sentei no carro de corrida, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ir além, né? E a gente conseguiu esses 3 títulos do Marcas aqui em Santa Catarina. Depois tu migrou para a Fórmula que você está correndo hoje? Exatamente. Aí após os títulos de marcas, né? A gente ficou um pouco parado, né? Por conta do patrocínio, né? Dinheiro um pouco mais escasso. E que não é um esporte barato também, né? Não, é um esporte caro. Eu lembro que em 2015 teve algumas crises e várias empresas acabaram cortando um pouco o patrocínio. Por isso que a gente não conseguiu concluir o campeonato 2015. E nós começamos em 2018, tá? 2018 eu comecei a pilotar junto com meu pai a Fórmula, tá? E nesse período, de 3 anos, eu fiquei meio que em off, tá? Fazia alguma provinha ou outra, mas eu tava um pouquinho mais aposentado, vamos dizer assim, né? Mais ou menos o quê? Para conhecer o carro, dando um tempo? A gente ficou esses 3 anos por conta mesmo de... na época a gente tinha um restaurante, né? A gente trabalhava demais, né? Noturno. Então a gente teve um pouquinho de dificuldade em conseguir fazer as etapas, né? Mas a gente andou um pouco mais de marcas, tá? Entre esse período de 2015 a 2018 a gente fez umas provas das 3 horas do Joaçaba, que dividia piloto, né? A gente fez algumas provas assim mais de longa duração. Tá? Em 2018 a gente voltou a pilotar a Fórmula, né, que o pai adquiriu em 2018, essa Fórmula que a gente tem hoje. E a gente começou a acertar e começou a fazer umas provinhas, né? E a partir de 2020, tá, eu comecei a pilotar o carro e o pai se retirou um pouquinho de cena. Tá? Agora, é surpreendente o que entrega a Fórmula. A força desse motor. Né? Exatamente, Márcio. Um carro muito leve, né? A gente já teve a oportunidade de andar no asfalto com ela. Né? A gente foi para Guaporé, fizemos um treino, né? E o carro é super rápido, o carro corresponde, né? O carro com 650 quilos, né? Nossa. No Catarinense tem um regulamento de 725, então a gente precisa colocar peso no carro, né? A gente coloca o chamado lastro, né? Então a gente coloca o lastro no carro para conseguir chegar no peso do regulamento, né? Mas é um carro super seguro, é um carro montado em cima de um gabarito, né? Então ele é todo certinho, tudo retinho. A gente fala que é um kart, tá? A Fórmula hoje é um kart, tá? Você comentou comigo um dia lá no autódromo que no final da reta a gaiola entrega mais do que o ômega? Exatamente. Hoje a Fórmula é o carro mais rápido do campeonato. Nossa. Né? Então hoje ele consegue ser mais rápido que um estoque ômega e mais rápido que o Marcas, né? E não é 1, 2, 3 segundos, é de 4 a 5 segundos. Mais rápido hoje que... Hoje o carro mais rápido que tem no Campeonato Catarinense é o Fórmula. Ali aquela história que você citou que vocês correram em Guaporé lá, teve bastante carro que deu problema devido ao que? A velocidade no asfalto? A gente usa um câmbio um pouco mais curto hoje na terra, né? Por conta das pistas de terra não terem retas longas. Né? Então a gente utiliza um câmbio um pouquinho mais escalonado, um câmbio um pouquinho mais curto. Em Guaporé, se não me engano, a reta lá tem 850 metros. Né? Então a gente já saía de terceira para quarta da curva zero, né? E chegava antes já de cruzar o final do box, a gente já estava em quarta na última já. Né? Bastante carro quebrou, inclusive o meu, por conta de você ficar sempre no corte de giro, né? Mas para o próximo treino, tá? Que a gente já está pensando em fazer, já tinha data marcada, mas infelizmente não deu certo. Mas para setembro talvez a gente já vai ter mais um treino lá, mas a gente já vai com o câmbio um pouquinho mais longo, tá? Para gerar mais ou menos em torno de 203 a 205 final de reta. Nossa, é força. É um carro muito rápido. E ele atinge essa velocidade num piscar de olhos. E o Catarinense de 2025 tu tá fazendo? A gente está fazendo, estamos fazendo. Então no Fórmula a gente conseguiu aí um campeonato em 2021, 2022, 2024, tá? E agora a gente está se encaminhando aí para um
para um possível tricampeonato, né? E um possível hepta aí no Campeonato Catarinense. Dessas pistas que tu faz no estado aí, qual que é a pista mais difícil de você tocar, dependendo quem está atrás ou quem vai largar na frente? Olha, a pista mais desafiadora que a gente encontra hoje, a gente sempre vai falar, isso é unânime, né? É Joaçaba. É o Cavalo de Aço. É o Cavalo de Aço. A pista é muito rápida, muito técnica, curva com relevo, bastante morro, bastante descida, curva cega. Então hoje a pista de Joaçaba realmente ela é mais técnica. Se você erra uma tomada, uma entrada de curva, a gente já perde na reta e tu já perde tempo. Então Joaçaba hoje Cavalo de Aço é a pista mais desafiadora para todos os pilotos. E é uma das mais antigas do Brasil de terra, né? Exatamente, é a segunda mais antiga do Brasil. Oh, que beleza. Do Brasil, perdendo só para Interlagos. É o nosso Cavalo de Aço aqui em Joaçaba, né? Poucos sabem, mas é uma história que tem que ser contada, porque a gente tem uma história, Joaçaba tem uma história dentro do automobilismo. E é isso que a gente vê girando fora, assim, o pessoal de outras cidades, quando fala em Joaçaba, o Cavalo de Aço, olha o automobilismo. Tanto é que nas últimas provas que eu fui, cara, o autódromo lotadaço, o povo tem paixão por automobilismo, né? Isso já é uma cultura já bem de antigamente. Se a gente puxar os vídeos da década de 90, 2000, eram mais pessoas ainda, né? Mas ainda se manteve, né, o grande público, né, no Cavalo de Aço. Qual que é a parte da corrida, assim, que seria a mais tensa? A hora que você está indo para o carro, a hora que você está no carro, na largada, qual que é a parte mais tensa? Márcio, hoje realmente a parte tensa é o início, né? É a hora que você está colocando, vê o que você vai conseguir fazer, como você vai largar, daqui a pouco que posição que você está largando, aonde que você vai fechar, já na reta, já na curva, se tem muita poeira, se tem muito buraco, qual lado vai, mas realmente o início. Depois que você iniciou, você tem uma leve, vamos dizer assim, consegue dar uma concentrada maior, né? Mas também tem a metade da corrida que tem o cansaço. É o cansaço físico, a gente está falando de uma pista de terra, né? Então não é uma pista que toda a volta é a mesma, né? Que nem o asfalto. O asfalto toda a volta é a mesma. Salvo você errar, né, uma tomada, alguma coisa. Mas na terra, cada curva tem um buraco diferente. Mas a gente não chama de buraco, né? A gente chama da pista se deteriorando por conta normal de vários carros passando. Né? O Fórmula também é um carro tração traseira, é um pouco mais leve, mas ele tem muito torque, né? Então ele faz, às vezes, o barro um pouco subir, ou, enfim, criar um pouquinho de buraco, mas é coisa normal de quem anda na terra. Então existe o cansaço, sim. Existe, né? Porque quanto tempo girando e preparo, e ela não tem toda aquela questão de maciez de um carro de passeio normal. Né? Exatamente. A gente não usa direção hidráulica, né? E ninguém usa. Isso tem como fazer, mas eu acho que se torna um carro muito sensível, né? E o Fórmula, como ele é um kart, não sei se, né, tu já pilotou, teve uma experiência no kart, mas o kart você vira o volante muito pouco. E o Fórmula é a mesma coisa. Você deu um toquezinho no volante, o volante já esterça. Hoje, no carro normal de rua, 3 voltas para você esterçar o volante inteiro. No Fórmula, 1 volta já esterça todo o volante. Então é um carro muito rápido, né, para você guiar, para você virar, né. Por isso também que ele é um carro rápido de se virar a tempo também, né. Porque você usa muito pouco o esterço do volante. Então você gira um pouco menos, né? Aliás, bem menos do que hoje um carro normal, um Marcos, um Ômega, né? Por isso que ele se torna um pouco mais pesado também o volante. Porque ele é muito rápido, ele tem a caixa de direção muito rápida. Às vezes a gente tá lá enxergando a Fórmula, tá? Eu falo bastante assim porque eu já acompanhei várias corridas com o Bernardo, uma equipe de amigos que a gente tem aqui. Aqui no Cavalo de Aço, principalmente mais, né? Que fora a gente não fez nenhum. O espaço interno dentro da Fórmula, ele é pequeno que nem ele aparenta ou tem espaço mais embaixo? Que eu acho que se entrar lá eu entalo. Não consigo nem sentar no banco, né? Ele é um carro bem pequeno. Geralmente quando envolve pessoas com tamanho maior,
ele é um carro feito sob medida, sabe? Hoje o meu carro, ele é uma medida padrão, tamanho 1,80 m no máximo, mais que isso realmente não consegue entrar. Mas ele é um carro bem apertado, tá? Ele tem o espaço necessário para que a gente consiga virar um volante e acelerar, frear e pisar na embreagem, né? Então, mas ele tem regulagem, né? Daqui a pouco uma pessoa que tem a perna um pouquinho maior do que 10 centímetros, tem um 1,72, mas até um 1,80 a gente consegue regular colocando os pedais mais para trás, tá? Mas falando aqui em corpo, braço, é um carro bem apertado. Viu, você estava falando no começo aqui de planos para o futuro. Está almejando algo maior? Márcio, felizmente a gente conseguiu, né, o projeto da Lei Rouanet. Então hoje a gente tem uma equipe trabalhando, né, com esse projeto. Meu pai é uma pessoa que hoje ele faz toda essa parte de captação, patrocínios. Então a gente conseguiu já captar alguma coisa, né? Projetando para o ano que vem, talvez, continuar na terra, mas disputar um brasileiro, sabe? De Fórmula, né? E para 2027, talvez a gente migrar para o asfalto. A gente já tinha ideia de ir para o asfalto agora em 2026, né? Mas ficou um pouquinho longe, né? Questão de projetos, questões já pela proximidade da temporada, montar carro. Então, para nós é algo totalmente diferente, né? Porque já seria com outro carro, né? Com turismo, né? Enfim. Então a gente está optando agora para continuar na Fórmula porque a gente já possui o carro, né? E é um carro de ponta e a gente vai conseguir disputar, né? Então, para 2027 os planos seriam o asfalto mesmo, tá? Mas 2026 a gente já planeja talvez o brasileiro. O brasileiro, ele é composto por 4 etapas, né? Então tem uma etapa na Bahia, uma etapa em Goiás e 2 etapas em Campo Grande, né? Numa pista que existe lá em Campo Grande. Inclusive tem um pessoal aqui de Joaçaba que está indo para lá agora, esse final de semana, em Lucas do Rio Verde. Então eles vão fazer uma corrida lá. Mas essa é a nossa ideia de pilotar no brasileiro ano que vem. Pô, né? Que bacana. Teve uma etapa do brasileiro aqui em Joaçaba? Teve uma etapa do brasileiro em 2017, se não me engano, que conseguiram trazer etapa para cá. Existem conversações daqui a pouco do ano que vem a gente conseguir trazer uma etapa para Santa Catarina. Não é fácil, né? Mas existem essas tratativas aí para o ano que vem. Espero que venha, né? Ah, sim, sempre é bom para todo mundo, né? Exatamente. Pô, gente, eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores. Trust Barbearia e Esmalteria na Rua Tancredo Neves, no Jardim Alvorada, em Joaçaba. O telefone para você agendar a barbearia com o Tampa é o 99123-3865 e para agendar a esmalteria com a Anne é o 99123-3885. Luiana Cosméticos e Perfumarias, na Avenida 15 de Novembro, na galeria do Edifício Real Solares, no centro de Joaçaba. Palage Pozobon Representações, representante exclusivo das marcas Stella D'Oro, CRS e Cocamar. Cláudia Pozobon, massoterapeuta, ela que é especialista em dor. Agende seu horário no 98843-9892. Que a Mulher Consórcios, atuando no ramo de cartas de consórcio, realizando sonhos desde 1990 em Joaçaba e região. O telefone é o 99995-9979. E Irmãos Cancele, 50 anos, com as marcas Coca-Cola, Kaiser Sol, Teresópolis, Eisenbach, Estrela Galícia e Energético Monster. O telefone do Cancele, 3522-1148, aqui em Joaçaba. E esse novo projeto agora que a Prefeitura de Chapecó está realizando, que está fazendo o aeroporto novo, isso para o esporte aqui no estado é fantástico, até para a gente poder ver mais perto uma Copa Truck, uma Stock Car, alguma outra nessa categoria, né? Chapecó realmente saiu na frente, né? Vai ser o primeiro autódromo em Santa Catarina, né? E com certeza já tem data marcada já da Fórmula Truck em março, se não me engano, né? Então, com certeza para os amantes do automobilismo, vamos conseguir assistir corridas próximas aí de casa. E pelas obras, né, pelas fotos que eu vi, já está bem avançado. E vai ser um autódromo aí de primeiro mundo, né, para trazer aí campeonatos nacionais. E quem sabe a gente também dá uma brincada por lá também. Até porque fica mais perto e o custo também acaba
diminuindo um pouco, porque o custo hoje para você realizar uma prova, ele é salgado, né? Márcio, hoje poucos conseguem entrar, né, e manter o automobilismo. A gente não está falando só de inscrição, de combustível, transporte, né? A gente está falando de uma equipe que a gente tem que levar junto, né, de mecânicos. A gente tem que, além disso, a gente precisa levar praticamente um carro desmontado, né, porque dentro de uma corrida pode acontecer tudo. E a gente precisa ter o carro, né? Um carro competitivo. E eu, quando andava de marcas, eu tinha só carroceria, né? E a gente alugava motor, suspensão, câmbio, alugava tudo da equipe. Então já era um gasto extra, né? Hoje a gente tem o carro pronto, né? Então, né, quando for falar em suspensão, motor e câmbio, é tudo nosso. Mas a gente precisa ter coisas, peças reservas para na hora a gente chegar e acontecer alguma coisa, a gente não carregar embora, a gente carregar e ir embora, né? Então a gente precisa ter peça de reposição. Então hoje a gente, para montar um carro desse nível, um carro para disputar um campeonato, hoje é na faixa de 70 a 120 mil reais. Então é um gasto, aliás, é um valor muito alto, né? Para um esporte. Infelizmente a gente depende de uma boa máquina, né? A gente não depende só de nós, só de piloto. A gente depende de um carro de nível alto também, né? Nesse ponto assim de apoio, o Scherer é o... A Scherer é a empresa que desde o começo, né, esteve e está junto, né, nessa modalidade agora de projetos, né. Antigamente se falava muito em patrocínio de porta, né. Me ajuda aí com 1.000, 2.000, 3.000. Era o que a gente conseguia, né. Então a Scherer sempre se dispôs com valores maiores, né. Foi a empresa que sempre conseguiu disponibilizar valor maior. Mas agora com projetos, né, a Scherer também ajuda e faz aportes em nosso projeto, né. Então, sou muito grato aí ao seu Assir, na pessoa do seu Assir de Luca, né, que sempre nos ajudou, né. E se não, eu sempre falo para ele, inclusive, que se não fosse por ele, né, a gente nem chegaria onde a gente chegou, né. Mas eu também tenho outras empresas do Joaçaba que estão nos ajudando, né. O Grupo Pegoraro também tem nos ajudado bastante, né. E o mercado via Passarela também nos ajudou e nos ajuda também. Então sou muito grato aos patrocinadores, porque se não envolve, se não tem esse aporte financeiro, a gente não consegue. Por isso que a gente já está pensando em galgar um nível maior, né, um nível brasileiro, para a gente também elevar, né, os nomes, né, dos nossos apoiadores a nível Brasil. E também continuar essa nova geração que está vendo, que vê você, o teu filho, um exemplo, está vendo você correr, futuramente pode querer ser um piloto, Sim. Né, tá na veia, para que eles estejam sequência também, né, tem onde correr, campeonatos organizados, que a gente vê hoje que a segurança é algo que está sendo muito cobrado no automobilismo, né? Exatamente. Tudo depois que aconteceu. Então é um esporte que ele é agressivo, né? É violento, mas é seguro, só que é prazeroso para quem pilota e é bacana para quem está assistindo, né? Automobilismo é um esporte, que a gente comentou, muito agressivo, né? A gente entra no carro de corrida, a gente não sabe se a gente vai voltar bem, numa maca, no hospital, enfim. Tudo pode acontecer e é um risco. Como todo hoje o esporte tem seus riscos, alguns menos, né? Alguns mais, mas o automobilismo realmente é um esporte muito, muito agressivo no sentido de te machucar, né? A gente fala que é muita velocidade, né? Lógico que pista de terra, ela segura um pouco menos, né? Mas a gente anda muito rápido, né? Então a parte de segurança hoje ela é muito cobrada, né? Desde o cinto homologado, desde um capacete homologado, né? E desde toda a construção do carro, né? Então ele já começa desde o zero do carro sendo construído, né? Nos marcas e nos carros fechados de turismo, a gente fala de Santo Antônio, né? Então que é a parte crucial do carro, estruturado em cada ponto, né? A solda, o tubo que é colocado, então é tudo muito minucioso, né?
E os equipamentos também, né? O Hans, que ajuda muito, né, a parte cervical, e um bom capacete, né, para alguma colisão frontal ou lateral, né? A gente em fórmula, no nosso carro, a gente tem muito ferro lateral, sabe? Então para nós qualquer batida lateral ou até um capotamento, a gente bate muito cabeça dentro, sabe? Então para nós também é um pouquinho mais doído essa questão. Mas, né, a gente entra dentro da corrida, a gente, né, faz as nossas preces, a gente reza e espera terminar, né, sempre bem. E a gente torce para todos os pilotos, né, que estão disputando e que nada de mal os aconteça. Mas é um esporte de risco, né, todo mundo tá no risco ali e não tem o que fazer. Você já tomou um sustinho na pista também, né? Já, não foram poucos, não. A gente já sofreu acidente, né, desde o Marcas, das Fórmulas também. Logicamente que o Fórmula, quando você sofre um acidente, é mais doído, porque é um carro que não tem, é só ferro, né? É um carro que está no chão, mas ele não tem aquela maciez, né? Não tem lata, não tem nada. A estrutura dele é muito próxima à nossa cabeça, ao nosso corpo, né? Então a gente se bate muito dentro, mesmo amarrado, né? Então, mas é um carro também mais difícil de você sofrer um acidente. É um carro mais na mão, né? Um carro mais difícil de você capotar, enfim, mas pode acontecer. Mas o Fórmula realmente, por ele ser rápido também, é um carro também bem perigoso, como todos são, né? Todos são. Nessa tua geração, assim, qual que é o piloto que você entrou num grid e falou, esse cara tá aí? Tem um cara que te chama atenção, que tu admirava, assim, que você sempre sabia que era o páreo duro? Márcio, na verdade, assim, ó, a gente sempre, quando a gente inicia, né, dentro do automobilismo, a gente sempre tem a pessoa que a gente quer estar junto, né? Aquela pessoa que a gente quer seguir, que daqui a pouco quer colocar um GPS dentro do carro dele, ou daqui a pouco pegar referência dele, sabe? Eu comecei uns 3 anos antes do Fausto, né? E hoje o Fausto... Hoje não, né? Antigamente o Fausto sempre foi a minha referência. Ele sempre me ajudou. Sempre foi um cara, para mim, fora do série. Hoje ele disputa um campeonato nacional, né? Um cara que guia muito e com certeza me espelho muito no Fausto, né? Então um cara que eu tenho maior carinho e que realmente faz acontecer. E é um cara daqui também da cidade, né? Ele é um bom piloto. É um ótimo piloto. Ótimo piloto. A gente já viu desfilando aqui no autódromo várias... Eu, quando trabalhava em rádio muitos anos atrás, eu cobria corridas lá no Cavalo de Aço. Tu era molequinho ainda, né? Aí vinha o seu Feldman, ele e o pai dele, que hoje acho que está na Audi Cup. Acho que na Mercedes, eu acho. Na Mercedes, né? Então passou muito piloto fera aqui dentro. E a gente tem uma geração da região que também fez o nome. Tem você, tem o Gustavo Magna Bosco, né? Tem o Fausto, tem uma galera que veio no embalo assim e continua fazendo bonito, né? O próprio Naor também, já se colocou como um piloto de nível nacional, disputa campeonato de nível nacional, né? Então, mais um piloto de Joaçaba, né? E a gente hoje, Márcio, até quero comentar, nós temos um campeonato em Lacerdópolis que é o início. É um campeonato regional, é um campeonato pequeno, mas é um campeonato que... Muito bem organizado. Muito bem organizado, né? Parabéns aí o pessoal de Lacerdópolis, da Zanoelo Cup, né? E é um campeonato que colocou vários pilotos no cenário nacional. O próprio Gustavo começou lá, o Fausto começou lá, eu comecei lá. Então, se a gente for falar de todos os pilotos que hoje disputam o catarinense, mais da metade já andaram em Lacerdópolis e começaram lá. E hoje tem meninos aí lá com 17, 16, 15 anos já correndo. Então, é um campeonato que sempre vai colocar pilotos a nível nacional ou a nível estadual, no mínimo, né? E a gente sempre fala que a base é tudo, né? Então, a Zanoelo faz esse papel, né? Campeonato de início, a base, quer começar a correr, começa na Zanoelo Cup. Como se fosse uma escolinha de... Como se fosse uma escolinha. E é um campeonato de nível altíssimo, né? Nível altíssimo. Por mais que seja um regional, é um campeonato de nível muito alto. Então, o pessoal ali de Lacerdópolis está de parabéns. Viu, o que você daria hoje
de recado para essa gurizadinha que está vindo aí que sonha em ser um piloto de automobilismo? Então, a gente sabe que o automobilismo não é fácil, né? O automobilismo ele requer, além de você ter o talento, você ter alguma empresa que te patrocine, que te leve para frente, né? Mas o que eu digo é para nunca desistir, né? Se tem um sonho de pilotar, vai, tenta, nem que seja no início uma moto, nem que seja aí um carrinho menor, um kartzinho, né? Mas acho que é necessário pelo menos o tentar, né? E nunca desistir, né? O nosso próprio ídolo Ayrton Senna começou dessa forma, nunca desistiu, sempre foi uma luta, né? E chegou onde chegou, né? Então eu acho que não pode desistir, vai à luta, busca. Eu lembro que meu pai batia de porta em porta para conseguir o começo, né? Então esse é o sentido, né? É não desistir. E a luta, né? A gente já está quase 2010, quase 15 anos, né, pilotando, e a gente passou por muita dificuldade, nossa, muita adversidade, né, de chegar, não ter um box, você está começando agora, fica lá no fundo, sabe? Então é algo assim que é o início, né? É uma prova de fogo mesmo. É uma prova de fogo mesmo, A gente já passou por tanta coisa, mas graças a Deus a gente conseguiu evoluir bastante, né? Mas para quem está iniciando não é fácil, mas não pode desistir. O negócio é focar e tentar, tá? O Bernardo falou várias vezes do pai dele, porque quem não sabe, é filho do professor José Junqueira, né? Exatamente. Quem não sabe, a maioria sabe, né? E como é que fica ele em dia de corrida? Ele é bem tranquilo, porque ele está sempre envolvido com a organização e coisa assim. E a tua esposa? Desde o começo, de boa? Ou tem hora que ela fica mais tensa? Você percebe que ela está nervosa? Na verdade, minha esposa acompanha pouco, sabe, Márcio? Só acompanha quem já sabe só. Uhum. Mas não é algo assim que ela goste e nem quer que o meu filho siga, né? Então ela presenciou, infelizmente ela presenciou o maior acidente que eu já tive, foi em 2021 em São Bento. Foi um acidente muito forte e ela estava lá e depois daquele momento ela não foi mais, né? Mas minha mãe também não acompanha, né? Tem medo, não quer saber de nada, só quer saber se eu cheguei bem, né? Mas realmente, para quem acompanha de fora, o pessoal tem um pouco de medo, né? Tem, né? Já meu pai tá na pista, torcendo, pulando, vibrando e não tem tempo ruim. Próxima prova aqui em Joaçaba agora em agosto? Próxima prova aqui em Joaçaba, Cavalo de Aço, 16 e 17 de agosto. Então já fica o convite aí para toda a comunidade joaçabense para prestigiar o evento. Vai ser a quarta etapa do Catarinense. Então praticamente aí passamos da metade do campeonato, né? São 6 etapas. Então essa quarta etapa aqui em Joaçaba vai ser uma prova bem difícil, né? E todos os carros presentes, então a gente já tem mais de 80, 90 inscrições já confirmadas, né? Um grid de ômega aí de mais de 23 carros já, então com certeza vai ser uma prova bem legal mesmo. Tu falou do ômega ali, né, que tem bastante... O ômega tinha dado uma sumida das pistas de terra, né? Exatamente, Márcio. A gente sempre fala que tem ano que às vezes tem pouco fórmula, tem pouco marcas, mas a categoria estoque ela se juntou nesses últimos anos, né? E muitos carros que estavam parados estão voltando, isso gradativamente, né? Desde 2020. Então hoje a categoria já tem uma associação, né? Então já consegue patrocínio para todos os carros, enfim. Por isso que o pessoal tá voltando. Então até parabéns pro pessoal do estoque, né? Eles estão de parabéns e estão elevando o nosso grid aí. E quem não gosta de ver os 6 canecos andando na pista, né? Então, acho que a maioria do pessoal gosta de ver os ômega mesmo. Viu, mas que a gente falou de crescimento, né? As últimas provas que eu fui ver, marcas bastante carro, nosso cheio. As fórmula, bastante fórmula. Na parte da estoque, a ômega e Opala, mas correm para categorias diferentes, né? Eles correm juntos, mas categorias diferentes. A quantidade de carro é desumano. Então, o pessoal está acreditando, voltando. O ômega é um carro bem mais caro, né? A gente sabe que existe muito a questão financeira envolvida, né? E sempre foi um sonho de criança,
né, o Ômega, mas realmente esse sim é o carro de valores exorbitantes do se conseguir colocar na pista, né? Mas aí a gente já tá com 23 para 24 carros já para Joaçaba. Nossa. É. Vai ser uma festa de novo. Vai ser uma festa de novo, com certeza. Bernardo, deixar algum recado para alguém? Quero agradecer a tua presença nesse episódio número 2, fortalecer a nossa amizade e a admiração que eu tenho por você como pessoa e também como um grande piloto. Obrigado por ter atendido o nosso pedido aí. Ô, Márcio, muito obrigado você pela oportunidade, né? Eu sempre digo que se a gente não aparece, né, a gente perde bastante coisa, né? Então, agradecer você pela oportunidade aqui, né? E o recado que eu gostaria de mandar é para que toda a comunidade realmente se faça presente, né? Os valores eu não sei de cabeça agora, mas não são valores abusivos, né, para entrada, e a gente fazer um belo espetáculo junto, fortalecendo o nosso esporte, né, que Joaçaba há tantos anos cedia, né, e acredito que vai ser uma grande festa e espero que todos possam estar presentes e assistir esses 2 dias de festas, né, com 4 categorias, né, com bastante carro no grid, a gente fazer um belo espetáculo lá pro povo joaçabense e para também todo o povo que vem das cidades de arredores de Joaçaba aí. Obrigado, este foi então Bernardo Junqueira, nosso entrevistado de hoje aqui no podcast Papo Reto com Márcio Pozobon. Agradeço aos nossos patrocinadores Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta, Kia Mulera Consórcios e Irmãos Cancelli 50 anos. Curtiu o programa? Dá o teu curtido lá, aciona o sininho para você não perder os lançamentos que a gente vai postando no canal e compartilhe com seus amigos aí. Forte abraço, até o próximo.